DRE dele, o demonstrativo de resultado do exercício, olhar ali as receitas, as despesas e tudo mais. Então, essa parte foi realmente de mapear, de entender, de fazer um diagnóstico da empresa. E aí, depois, eu fui para a parte dos cálculos mesmo. Eu fui lá, aí ele estava no Simples Nacional, então eu fiz um demonstrativo de cálculo, até para explicar para ele quais eram os tributos que ele estava recolhendo no Simples Nacional. E aí também, dos cálculos, eu fiz 17 abas de planilhas, de só fazendo cálculo, demonstrando numericamente as coisas para ele. E aí eu fiz também demonstração de como seria no lucro presumido, de como seria no lucro real, de como era no Simples Nacional, cada tributo, eu fiz cálculo de tudo. Então, o planejamento foi basicamente isso, assim, um mapeamento e uma demonstração de vários cálculos. Top. O que que ele te mandou de documento? Porque geralmente empresa do Simples não tem o SPED, né? SPED é o sistema de escrituração digital lá. Empresa do Simples, que é tudo organizadinho, geralmente não tem. O que que ele te mandou de documento? Ele me mandou essa relação dos produtos com a NCM e me mandou o DRE, porque com o DRE eu já consegui Ah, entender melhor as receitas e as despesas dele. ele fazia DRE direitinho, então, que tem umas do Simples que nem isso faz. É. Na verdade, ele estava ali se esforçando para fazer, Tá, tinha realmente feito certinho de um tempo para lá, mas ele tá. estava já entendendo um pouco mais disso. Aí ele me mandou o que ele tinha. E aí a gente trabalhou. Mas assim, eu fiz bastante pergunta para ele, eu fui lá na Ó, empresa dele, eu fui lá para entender, porque assim, eu queria realmente entender a empresa dele para fazer um planejamento tributário que fazia sentido para ele. uhum. Então eu fui lá na empresa dele, a gente tomou um café, ele, o assistente dele, eu falava bastante com ela, eu falava bastante com ele, fazia bastante perguntas sobre a empresa dele. Foi bem legal, assim, foi bem legal. Passei a conhecer bem a empresa. Ele vende o quê? O que é o comércio dele? Ele vende bastante lâmpada de LED. A Hum, casa dele é de LED mesmo, né? A casa, é que a empresa é Casa LED, né, o nome. ah, tá. Então, ele vende bastante lâmpada, todas essas coisas relacionadas a LED mesmo. Uhum. E Olha, aí ele é olha um que legal. e-commerce. Ele tem É, e-commerce também? ele é um e-commerce, a empresa é um e-commerce. E aí por Ah, isso tá. que ele estava também sentindo bastante dificuldade por causa do ICMS. Então, além de ser um e-commerce, ele faz bastante operação interestadual. Ele também tem vários produtos com ICMS substituição tributária. Não sei se todo mundo aqui sabe, mas são produtos que tem o ICMS pago antecipadamente, e aí tem hora que você paga, tem hora que não paga, tem alguns fatores ali que influenciam. Então, a gente também, no planejamento dele, eu fiz essa análise, mostrei para ele quais eram os produtos que tinham, substituição tributária, qual que era as margens, alíquotas. Então, foi bem esclarecedor esse planejamento. Olha que legal que a. Ó, isso que a Cássia falou é ouro também. A Cássia só está falando ouro hoje. O que ela mais fez com esse cliente foi pergunta, foi conversar, foi conhecer o cliente. E aí me vem uma dor que eu vejo a galera falando. Verônica, mas eu vou falar com o cliente e se ele perguntar alguma coisa e não souber responder? Gente, não é a sua função responder logo de cara. A sua função é perguntar para o cliente, conhecer o negócio do cliente. A Cássia foi até na empresa para conhecer a operação do cara. Meu, se isso for possível, é o melhor dos mundos. Pergunta, pergunta, pergunta.